Olá, no intervalo de aula deste sábado, você acompanha a entrevista com o professor Ronivaldo de Oliveira, que nos apresenta a pesquisa de mestrado sobre o projeto de fundação do Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho. Uma tentativa de fazer uma espécie de genealogia da fundação do hospital, mostrando os aspectos políticos, sociais e econômicos que estão envolvidos na pesquisa, e na fundação do projeto do hospital como um todo. Tem também mais conhecimentos relevantes para você, professor, na série Formação Docente em Apresentação em Videoaulas e Produção Audiovisual na EAD. E hoje falarei a respeito das vantagens do uso deste objeto de aprendizagem tão importante na educação. Continue conosco, está começando o intervalo de aula, programa oferecido pela Faculdade Araguaia. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Bom dia a você que nos assiste pela TV Goiânia Band e pelo nosso canal do YouTube. Nesse primeiro bloco, o professor Ronivaldo de Oliveira apresenta sua dissertação de mestrado orientada pelo professor doutor Eduardo Sujizaki, intitulada O Projeto do Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho de Goiânia em uma História da Loucura no Brasil, 1930 a 1950. Vamos ver o que essa pesquisa nos revela? Olá, estamos aqui com o professor mestre Ronivaldo de Oliveira Rego Santos. Muito prazer recebê-lo aqui em nossos estúdios. O prazer é todo meu, prazer compartilhar com você nesse momento. Então, o professor Ronivaldo vai trazer para a gente a pesquisa de mestrado orientada pelo professor Eduardo Sujizaki, que foi intitulada O Projeto do Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho de Goiânia em uma História da Loucura no Brasil, 1930 a 1950. Bem, é uma pesquisa que a gente tenta fazer um recorte antecedendo a própria construção do hospital. A gente uma tentativa de fazer uma espécie de genealogia da fundação do hospital, mostrando os aspectos políticos, sociais e econômicos que estão envolvidos na pesquisa, e na fundação do projeto do hospital como um todo. Então, essa pesquisa é fruto de um estudo de 3 anos, quase 4, E é um projeto relacionado à fundação do Hospital Psiquiátrico Adalto Botelho, inicia traçando um quadro geral, da loucura no final do século XIX até a primeira metade do século XX, E apresenta uma relação aí com o conceito de eugenia. Havia uma pretensão política que se apoiou no discurso científico para alcançar o objetivo de aperfeiçoar a humanidade? Bem, você pode observar que a primeira parte, na realidade, é uma tentativa de utilizar essa história da loucura, trazendo esses conceitos, como uma espécie de recurso didático, justamente para que o leitor que não conhece, não tem o aprofundamento nessa área, principalmente da história da loucura, tenha aí os primeiros passos, os primeiros contatos com a pesquisa. E sim, o que eu tento mostrar, na realidade, o que a pesquisa acaba mostrando para a gente é que esse projeto eugenista, esse projeto de melhoramento, ele esteve muito vinculado a toda a história da ciência no Brasil, obviamente articulada com os preceitos da construção científica e da produção científica na Europa, e o conceito de eugenia vai ser o elemento fundador e condutor dessa perspectiva. E no Brasil, especialmente, essa ideia do vínculo político com a eugenia, ele se dá de modo até explícito, uma vez que as principais políticas públicas que se organizavam no Brasil nesse período, até a década de 30 especialmente, mas também até a década de 50 e um pouco da década de 60, estão articuladas com esse princípio de melhoramento, esse princípio de purificação da raça, de purificação dos seres humanos, que eles entendem no período, os políticos, os literatos,
entendem que estão fora de um suposto padrão de normalidade. Então, aqueles que estão fora desse padrão de normalidade deveriam ser tratados, né? Ou melhorados, ou purificados. E aí, essa purificação, esse melhoramento ocorre nas escolas, nas instituições de saúde, mas também em espaços comuns, né? Nos espaços de cultura. Inclusive, na sua dissertação, ele foi para um espaço da área de medicina, né? Correto. Que foi, e veio para o Brasil, né, esse conceito de eugenia que nasce fora daqui, ele veio para cá e chegou inclusive em Goiás. Sim, especialmente no caso de Goiás, o que as fontes, o que o arquivo nos mostra é que essa ideia de um melhoramento da raça aqui no nosso estado, ela obviamente com passos um pouco mais lentos, mas ela acompanha também esse desenvolvimento no Brasil. Mas especialmente quando a gente trata de Goiás, talvez o movimento mais claro sobre isso seja a questão da mudança da capital. A mudança da capital da cidade de Goiás para Goiânia. Entre os argumentos que justificavam, por exemplo, essa melhoria do povo goiano por meio da saúde pública, por meio das questões sanitárias, é mostrada pelo então interventor Pedro Ludovico Teixeira na década de 30, na produção de uma narrativa totalmente crítica em relação ao estado sanitário de Goiás, no caso da cidade. Então ele vai construir toda uma narrativa, inclusive oficial, que é enviada para o Getúlio Vargas, dizendo que era necessário que a capital mudasse de lugar, porque Goiás, a cidade de Goiás, não contemplava mais as premissas básicas para o progresso, né? Então, a partir dessa narrativa, né, vai se construir, em paralelo a ela, também a narrativa de uma cidade que seja a cidade ideal, seja a cidade que seja o locus da saúde, do bem-estar, que é a cidade que nós vivemos hoje, que é a nossa capital Goiânia. É uma história que tem uma série de controvérsias, uma série de problemáticas, mas que essa pesquisa mostra que os rudimentos dessa situação toda estão aí transitando da década de 30 até a década de 20, especialmente a partir da Marcha para o Oeste. Esse movimento dito civilizatório que vai cortar o Brasil todo e, obviamente, vai chegar a Goiás, vai chegar até, em certa medida, ao desenvolvimento do Estado a partir de Goiânia. Na sua dissertação, você mostra como era representada, como é representada ainda, né, a loucura, mudou, né? Mas como era representada a loucura e tratada em Goiás antes da criação de Goiânia? Certo. Um dos registros que eu tive acesso, especialmente da década de 30, que é o recorte mesmo que eu faço, foi um documento um relatório oficial enviado pelo Ludovico Teixeira ao então presidente Getúlio Vargas. E ao descrever a situação da cidade de Goiás, o Pedro Ludovico Teixeira, em um determinado momento deste relatório, ele chega a dizer que existia na cidade de Goiás aquilo que ele chama de uma espécie de instituição, que eram o que ele chama no documento de doidos, alienados, dementes, enfim, os mais variados conceitos sobre a loucura, né? E vai dizer que era, em determinada medida, uma vivência comum lá, embora não aceitável do ponto de vista sanitário, porque esses loucos conviviam lá de forma a prestar serviços para os outros, né? Mas, além disso, não é só os documentos oficiais que a gente tem acesso aos nomes da loucura, às representações da loucura. Há um belíssimo texto da Cora Coralina, chamado Histórias da Casa Velha da Ponte, que eu também utilizo na minha pesquisa, e que boa parte desses textos lá elencados, ela traz algumas relações bem diretas, né? Lembranças bem pontuais dessas pessoas, né? Há inclusive alguns nomes que eu me recordo agora, como Miquita, Marangã, nomes citados pela Cora Coralina, que são também uma espécie de representação da loucura na cidade de Goiás. E há um outro texto também, que se situa no mesmo período,
que é um texto do Bernardo Ellis, chamado André Louco, um conto que, embora ele não date, ele não faça o recorte temporal, há sim uma impressão de que ele ocorre antes da fundação de Goiânia, em função do modo como ele constrói a narrativa, o espaço que ele vai descrevendo, né? Então, assim, além dos documentos oficiais que a gente tem, que não são muitos, a gente tem aí na literatura goiana, nos jornais também, um campo vasto ainda para pesquisa, um campo vasto para investigação acerca tanto das percepções quanto dos nomes, mas também do modo como se tentou lutar contra os ditos loucos. Logo no início da sua dissertação, você deixou bem claro que você é um historiador e está falando a partir da visão do seu tempo, né? Está indo aos arquivos, sim, mas para mostrar algo atual e do seu tempo também, né? De como você percebe agora. Mudou muita coisa em relação aos arquivos e o que você vê hoje em relação à loucura? Na realidade, um pouco da minha percepção sobre essa questão, ela foi forjada pelos arquivos, né? Mas o que eu vejo, de modo geral, é que se na década de 30, na década de 50, havia essa luta, esse combate contra a loucura, contra essa efetivação em limpar a sociedade, em tirar as pessoas ditas desviantes da sociedade, tendo em vista que os dirigentes entendiam que havia um padrão de comportamento, guardadas as proporções e até obviamente a percepção conceitual, a gente ainda continua com um certo procedimento eugenista e higienista, porque ainda na nossa sociedade a gente continua produzindo um discurso de limpeza, um discurso de separação, um discurso de segregação, e ele se espalha não só para o louco, para a loucura, mas para outros setores da sociedade, né? Então, assim, é óbvio que tem diferenças, eu imagino, mas eu diria que hoje é um pouco mais sofisticado. Eu diria que hoje essas relações, elas estão aí, mas elas são mais sofisticadas. Elas estão aí constituídas em nome de uma razão, de um certo bem-estar, em nome de um certo bem, né? Mas ainda estão aí entre nós e diria vívidas e pulsantes. Essas representações tanto preconceituosas quanto discriminatórias, extremamente higienistas. A sua dissertação é sobre o projeto da Fundação do Hospital Psiquiátrico, né? Adalto Botelho, o que situa você historicamente no período de Getúlio, né? Mas esse hospital ele foi demolido, né? Ele foi demolido em 1997, correto, né? É claro que muitas pessoas que nasceram depois desse período não viveram essa história, né? Pode se perguntar, né? Por que essa demolição, né? E por que ele se encontra, tem uma parede, né? Existe um muro lá nesse local. Fala um pouco do que o que parece oculto. Parece que há algo aí. O arquivo mostrou o quê? Bem, nessa questão, especialmente aí é uma linha já um pouco mais tênue, né? Porque, embora eu fale de fato do projeto de fundação, o que me levou a pesquisar a fundação do hospital foi o fato da sua demolição, né? A gente costuma dizer que, em determinada medida, há um processo de ocultamento, de apagamento da memória, para que algumas coisas, sabe-se lá por quê, não venham à tona. Então, o que parece é que a demolição do Adalto Botelho, entre outras justificativas, sejam elas oficiais, médicas, do ponto de vista histórico e do ponto de vista historiográfico, o que dá a impressão é que há um certo uso político para um certo apagamento da memória. Uma vez que essa memória, ao ser historicizada, ela pode colocar em xeque líderes, né, pessoas importantes que estão aí, e que obviamente é um aspecto extremamente prejudicial para quem é historiador. Porque veja, por exemplo, que
há uma dificuldade em acessar os arquivos do Adalto Botelho. Hoje, durante a pesquisa, eu tive dificuldades e, em determinada medida, tive que me contentar com aquilo que são os jornais, né? Inclusive, não são arquivos tão completos assim. Dificuldades em acesso nas instituições oficiais, né? Como, por exemplo, a Secretaria de Saúde. Esses documentos não são de fácil acesso, às vezes não se sabe nem onde estão esses documentos. E, de fato, o que há em jogo aí, se eu posso dizer assim, é uma política do esquecimento, né? Uma tentativa de se produzir um esquecimento com fins políticos, eu diria, os mais variados possíveis. Isso vai ao encontro do que o documentário Passageiros de Segunda Classe apresenta? Eu diria que sistematicamente, porque esse documentário especialmente, ele traz o dia a dia do que ocorreu no hospital, ali entre 85 e 87, e veja que ele só foi publicado em 2001, esse documentário, né? Alguns anos depois da própria demolição. E ainda hoje eu diria que é um dos documentos visuais mais ricos que a gente tem sobre a história desse hospital, né? Então, de fato há esse vínculo, porque o documento mostra com mais força e com mais realidade aquilo que os documentos também mostram. Isto é uma instituição que teve sucesso naquilo que ela pretendia, se nós considerarmos que esse projeto tinha como fim justamente a segregação das pessoas desviantes dos ditos normais, loucos, né? Enfim, os mais variados nomes que as pessoas dão a essa situação. Então ele obteve sucesso esse, se eu posso dizer assim, denunciado no documentário, mas que as facetas podem ser vistas com mais detalhe, o modo como a construção se deu nessa pesquisa de mestrado, que mostra alguns passos, né? Obviamente que há uma lacuna, né, no caso da pesquisa, que cessa até final da década de 50, e o período de fechamento. A gente não analisa esse processo todo, né, que entre o fechamento há um grande período a ser historicizado. Mas a impressão que dá é que sim, que de fato nós temos uma instituição que obteve bastante sucesso naquilo que era o seu objetivo principal, que era segregar os loucos, os alienados, enfim, todos os tipos de desviantes que, por algum motivo, não contribuíam, que é a narrativa da época, para o suposto desenvolvimento e progresso da sociedade goiana. Infelizmente, nosso tempo é curto, mas eu tenho uma última pergunta. Essas imagens que a gente pode ter acesso aí pelo canal do YouTube, né, do documentário Passageiro de Segunda Classe, eles nos recordam imediatamente ao recente documentário Holocausto Brasileiro, né, que é de 2016. Ele fala do funcionamento do Hospital Psiquiátrico de Barbacena, né, baseando-se no livro da Daniela Arbex. E você poderia falar um pouco sobre essa maneira que a sociedade brasileira vem lidando historicamente com a loucura? Bem, do ponto de vista histórico, a nossa sociedade ela continua ainda pensando a loucura, tendo relações com a loucura bem nos moldes do Ocidente mesmo, né? Que moldes são esses? Embora a Europa antecipe essas relações em questões de séculos, a sociedade brasileira, em determinada medida, recapitula isso, né? Se não repete, produz com certa semelhança. Eu venho a tradição filosófica e historiográfica que eu me vinculo hoje, cujo principal texto é a obra do Michel Foucault, um livro chamado História da Loucura, mostra que essa relação ela vem se constituindo durante um tempo na história, em alguns períodos. Primeiro, essa loucura ali no período da Renascença, ela é vista como uma loucura sábia, né, porque considerava-se que os loucos eles tinham chegado tão próximos a Deus que precisariam ser ouvidos, então tinha um certo destaque na sociedade. Com o advento do cartesianismo, né, da razão cartesiana,
ou de todo o modus operandi que é produzido por René Descartes, a sua ideia de vínculo efetivo com a razão, nós começamos a ter um certo contraponto. Então, a loucura começa a ser colocada em contraposição à razão. Ela começa a ser a desrazão, a alienação. Então, as pessoas consideradas loucas são pessoas que são consideradas aquelas que não têm qualquer tipo de produção racional. E isso vai levar, no decorrer dos séculos, aquilo que o Foucault vai chamar de o grande confinamento. Isto é, na medida que se reconhece que esses loucos, que esses seres chamados de loucos, são desviantes e que incomodam, em determinada medida, a normalidade e a ordem da sociedade, eles vão começar a ser encarcerados, né? E esse encarceramento, de fato, vai ser sistematizado já no século XIX, na medida em que os primeiros movimentos da psiquiatria começam a surgir e a loucura começa a ser alvo de estudo, de pesquisa e de controle da ciência médica. Então a nossa sociedade continua ainda lidando nesses mesmos moldes, às vezes com certas brincadeiras no meio das ruas, com aqueles desviantes que estão fora do cárcere, mas são atingidos por brincadeiras e tudo, até o cárcere mesmo, até a internação, o internamento. E o internamento aí pode durar por vários anos, por um período que a gente não consegue determinar. Professor, muito obrigada pela sua participação aqui no intervalo de aula. Espero em novas oportunidades trazer mais conhecimento para a gente, para o nosso público. Eu que agradeço a oportunidade de falar um pouco da minha pesquisa, de mostrar um pouco, se não falar como nós agimos com a loucura, mas pelo menos pensarmos um pouco sobre isso, problematizarmos um pouco, porque, como diria um filósofo chamado Deleuze, nós somos todos um pouco dementes, né? Então a gente pode lidar um pouco melhor com isso. Com certeza. Obrigada. Obrigado. O Hotel Serras de Goiás é o lugar ideal para se hospedar em Goiânia. Com excelente localização, está situado entre os principais centros de compras, teatros e clínicas médicas do setor aeroporto e do centro da cidade, ao lado do Estádio Olímpico e o Centro de Cultura e Convenções de Goiânia. Apresentando decoração própria e singular, que lembra a antiga arquitetura da província de Goiás, quem se hospeda aqui conta com estacionamento exclusivo e acesso gratuito à internet com Wi-Fi, além de unidades preparadas para atender pessoas com necessidades especiais. Aqui, no Hotel Serras de Goiás, o sabor da boa gastronomia também faz parte do café da manhã. Hotel Serras de Goiás, a receptividade e o aconchego da cultura goiana bem perto de tudo o que você precisa. Há mais de 15 anos, a Faculdade Araguaia se dedica a formar pessoas preparadas para o mundo do trabalho e para a vida. Agora, toda a tradição de um ensino de qualidade presencial, também na modalidade à distância. Estude pedagogia ou administração à distância na Faculdade Araguaia de acordo com o seu tempo e o seu ritmo. Aprenda conectado com o conhecimento, a qualidade, a criatividade e a inovação. Faculdade Araguaia, a educação à distância mais próxima de você. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br. Voltamos ao intervalo de aula, espaço em que professoras e professores trazem conhecimentos e debatem educação. O assunto agora são as vantagens do uso da educação à distância. Acompanhe na série Formação Docente, em apresentação em videoaulas e produção audiovisual na EAD, com a professora Patrícia Rodrigues. Bom dia a você que está em casa assistindo o intervalo de aula. Sou a professora Patrícia Rodrigues e estou aqui falando já há alguns dias sobre a questão da capacitação do professor na área do audiovisual, na educação à distância. E hoje falarei a respeito das vantagens do uso deste objeto de aprendizagem tão importante
importante na educação. A gente sabe que o brasileiro, por si só, já é super audiovisual. E neste vídeo falarei das vantagens justamente da utilização deste recurso educativo na educação à distância. Vamos lá? Bem, vamos falar agora das facilidades, das vantagens, Eu sou apaixonada pela videoaula, então eu sou suspeita. Mas essas questões que eu coloquei aqui, essas vantagens, essas facilidades que os professores têm quando eles usam as videoaulas, foi justamente tirada de alguns autores e de alguns artigos que a gente vê, que a gente lê e também da minha própria experiência. Vamos lá? Vamos a algumas aqui. A videoaula, ela exige menos esforço do que ler ou ouvir. Permite assistir quantas vezes quiser, aonde quiser. Vídeos fornecem um estímulo maior. O aprendizado é mais intuitivo. Traz o mundo exterior à rotina do aluno, dinamiza, facilita a relação ensino-aprendizagem. Proporciona aprendizagem lúdica, motiva, estimula, enriquece o ambiente virtual de aprendizagem. E também provoca a evasão. E eu digo isso porque uma vez uma instituição de ensino que eu estava atuando, ela reclamou, ela disse que muitos alunos estavam saindo da instituição porque não tinham a videoaula. Então os alunos muitas vezes se matriculam, às vezes numa instituição, ou elas veem uma videoaula que não é adequada, porque muitas instituições, infelizmente, ainda desconhecem esse poder que é a formação docente. Não só estou falando dessa formação específica, mas a importância de se preparar o professor em vídeo, caminhar com ele, ter uma equipe à disposição para poder fazer esse roteiro com ele, poder desenhar essa videoaula. Então, é lógico, quando tem todo esse trabalho, quando a instituição se propõe a fazer isso com o professor, com certeza a videoaula sai muito mais proveitosa, sai muito mais atraente, motivadora e dinâmica. E aí muitas instituições às vezes trabalham com aquele modelo antigo, colocar o professor, eles reproduzem aquela aula do presencial, quando na verdade você não pode fazer isso, trazer o que você faz no presencial para a videoaula. Essa capacitação, por exemplo, no presencial eu trabalho ela de outra forma, é outra dinâmica, ela tem 4 horas de duração, só a parte teórica. Vocês imaginem só se eu fosse transpor aqui a forma como eu faço do presencial para o vídeo. Ninguém ia aguentar, por isso que ela está fragmentada em vários vídeos e cada módulo tem os seus materiais didáticos pertinentes a ele. Então percebam que existe um preparo, uma diferença entre o presencial, entre ministrar aula no presencial e na EAD. Então, por isso que o professor ele precisa, lógico, ser orientado, ter uma formação específica para poder estar atuando na educação à distância, em especial as videoaulas. Hoje esse vídeo foi curtinho, mas semana que vem tem muito mais. Tem uma entrevista com a professora doutora Naris Garbi e ela vai falar sobre as suas inquietações, sobre as suas experiências, maravilhosas por sinal, na questão da educação à distância e em especial na gravação de videoaulas. E eu conto com a sua presença. Um grande abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau! E atenção, você professor que deseja aprender a roteirizar e apresentar videoaulas. A professora Patrícia Rodrigues está oferecendo o curso online Formação Docente em Apresentação e Videoaulas e Produção Audiovisual na EAD, com valor promocional. Mais informações, acesse patriciarodrigues.com.br. Essa edição do Intervalo de Aula chega ao fim, convido você a visitar nossa fanpage. Olha aí o nosso endereço. Acompanhe também nossas postagens no Instagram e fique sabendo o que estamos preparando em cada edição inédita. Em nosso canal do YouTube, assista todas as edições, curta as que gostar e se inscreva para continuarmos conectados. E se quiser entrar em contato com nossa produção, veja aqui o nosso e-mail. Um excelente final de semana e até mais. Destaque-se no mundo que está cada vez mais audiovisual. Faça o curso técnico em produção de áudio e vídeo. Agora é luz, câmera e ação. Inscreva-se na Faculdade Araguaia. Para mais informações, acesse faculdadearaguaia.edu.br.